a retração no segundo semestre desse ano registrada, segundo as informações divulgadas hoje pelo Banco Central. O índice de atividade econômica do Banco Central apresentou queda de 0,13% de abril a junho, a comparação com o período de janeiro a março deste ano. É o segundo trimestre seguido com a retração da atividade econômica. O IBC-BR apresentou queda de 0,52% no primeiro trimestre, comparado ao período de outubro a dezembro de 2018. E aí, a gente soma a esses números a fala do ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, em entrevista ao Estadão, que o forte bloqueio de despesas do orçamento tem levado o governo a, aspas, vender o almoço para pagar o jantar. De acordo com ele, os serviços poderão ser afetados e, por isso, o ministro faz um alerta para a falta de planejamento do governo no corte de gastos. Ele diz o seguinte, aspas, quando a gestão fiscal não se pauta nesse corolário, o tribunal pode emitir alertas e, no limite, na análise da prestação de contas do presidente da República, a opinar pela rejeição dessas contas. Vera, e aí? É justamente por isso que se faz o ajuste fiscal, né? O ministro parece querer uma solução que não existe. De um lado, ele diz que o contingenciamento é vender o almoço para pagar o jantar, o que de fato é. Mas é a única opção viável diante de um rombo fiscal, que esse sim foi legado, né, dos últimos governos, sobretudo dos últimos governos petistas, governos da Dilma, que cavaram em muito esse fosso fiscal, e a necessidade de não se repetir algo como pedaladas, que foi o que ela fez para escapar da necessidade de corte de recursos, principalmente em ano eleitoral. Então, o governo age sem planejamento, é claro, primeiro porque herdou um orçamento nesse caso e tinha de se haver com um orçamento previamente aprovado e uma realidade de queda de receita, de arrecadação em queda, então é isso que se tem, e porque está endereçando as questões para o futuro justamente para tentar sair dessa armadilha fiscal. Reforma da Previdência é o passo 1, mas não é o passo suficiente. Nem para resolver o fiscal e nem para resolver a retomada, nem para resolver essa alavancagem que nos tire desse crescimento, ou crescimento pífio, ou até a permanência de uma recessão técnica, como é o que vai se avizinhando. Então, é uma situação muito complicada. O que se vê claramente é que o ministro Paulo Guedes, na campanha, vendeu uma lebre que ele não poderia entregar, que foi aquela de que ele faria o ajuste do primário no primeiro ano, não fará no primeiro, não fará no segundo, dificilmente fará nos 4 anos. Então, a gente não vai deixar de ter déficits tão cedo, nem com reforma da Previdência. E agora, ele, Guedes, começa a pedir, me dê 1 ano ou 2, quando ele dizia que resolveria no primeiro. Eu não sei se na conta do 1 ano ou 2 está incluído este ano, que já foi, e ele quer mais 2, ou se ele quer mais 1. O fato é que a economia patinando por este período, para voltar a ter alguma retomada realmente sustentável lá perto da eleição, eu não sei se isso vai ser suficiente para um número de desempregados tão enorme como que nós temos, desalentados, pessoas que perderam renda. Então, a gente tem uma situação em que a recuperação da renda a níveis de 2014 vai sendo empurrada lá para 2022, 2023, 2024. Isso produz uma geração de pessoas que estão deixando de ter acesso a bens de consumo, a estudo, a projetos de mandar os filhos viajarem. Tudo isso tem consequências. Isso tudo vai criando uma massa de pessoas muito desalentadas com a política, porque elas acreditaram num outro caminho, e se o caminho for lento demais, pode nos levar a uma situação semelhante à da Argentina, que a gente vai discutir no próximo bloco. Então, eu acho que tudo isso deveria fazer as forças políticas passarem a entender que a economia tem um peso, além do que o presidente pode achar chato, pode achar que é coisas lá para o PG, coisa para o Posto Ipiranga, não é. A economia tem um peso muito maior do que se imagina para os destinos da política, os destinos de um país. Teve um peso importantíssimo para determinar qual era o momento do alinhamento dos astros para o impeachment da Dilma Rousseff. Teve um peso importante na decisão de voto das pessoas. Então, não é achar que fazer algazarra no Twitter e falar bobagem vai animar a militância eternamente enquanto o emprego não vem. Não vai, não vai. E essa é a minha divergência fundamental com esse palavrólio populista do presidente, porque eu acho que ele não combina com alguém que precisa entregar um receituário liberal estrito sensu.
Então vamos ver onde isso nos leva, essa equação meio heterodoxa aí. E aí, Constantino, vendendo um almoço para pagar a janta? Eu concordo com a análise da Vera. A entrevista do Dantas é curiosa, porque ele apresenta o problema, mas não apresenta a solução, porque ele reconhece que o governo não consegue planejar, porque precisa ser otimista. Se começar a planejar agora e mudar as previsões, é uma profecia autorrealizável, né? Ele, inclusive, usa essa expressão. Então, não tem muita saída, né? Você tem que cortar. Alguém sente saudade das pedaladas fiscais da Dilma, e que, inclusive, podem levar a um impeachment, um crime de responsabilidade? Então, não tem muita saída, né? Foi vendida uma expectativa, foi criada uma expectativa grande, e, como o próprio ministro Paulo Guedes disse, pedindo paciência, né? Certas coisas levam tempo nas reformas, e ele está certo nisso, mas o povo não está com paciência, e por vários motivos. Um deles é a criação da alta expectativa. O segundo é 13 milhões de desempregados e cenário de terra devastada pós-PT. Então as pessoas estavam ali num clima quase messiânico, né? Uma bala de prata, me bota numa situação melhor logo. E aí eu preciso concordar 100% com a Vera nesse aspecto. As mitadas do presidente Bolsonaro, essa coisa dele ficar jogando para a plateia e tudo mais, isso não ajuda. Isso não ajuda, inclusive, ao pedido de paciência do Paulo Guedes. Por quê? Porque as pessoas estão ficando cansadas. As pessoas, a lembrança do quadro argentino é fundamental. Foi meu comentário hoje no Jornal da Manhã. Foi exatamente isso. Falei, olha só, se tirarem as lições erradas do que aconteceu na Argentina, pode acontecer uma coisa parecida no Brasil. Né? Aí, qual é a análise? O Maurício Macri foi muito gradualista nas reformas. Isso é verdade. Segunda coisa, ele não foi liberal. Ele se vendeu como um liberal e não foi liberal. Ele congelou preços, estimulou consumo de forma artificial e populista. Ele não foi um liberal. Nesse aspecto, nota 10 para o governo Bolsonaro até aqui, em que pese algumas tentativas de interferência do próprio presidente, a equipe está vindo com a pauta liberal. Tem as privatizações, tem a MP da Liberdade Econômica, tem a própria reforma da Previdência. Então, os preços estão livres, né? Apesar do frete do caminhão e tudo mais. A gasolina ali, o combustível, o próprio presidente tentou interferir, mas está livre. Então, o governo, aí no Brasil, o governo está sendo mais liberal do que foi o Macri. E isso foi o grande problema que eu vejo na Argentina. Vamos falar disso depois. Mas a principal lição, e essa os bolsonaristas não estão querendo enfrentar, é que é economia, sim, estúpido, como dizia o marqueteiro lá do Bill Clinton. Claro que a economia não é tudo. Claro que muito do que Bolsonaro conseguiu de votos tem a ver com a pauta mais moral, nos costumes, a revolta com a questão da corrupção do PT. Tudo isso é verdade. Mas o fato é que num país com 13 milhões de desempregados, se essa situação econômica não melhorar, e não melhorar logo, as pessoas vão ficar cansadas. Não adianta pedir paciência, porque as pessoas querem comida na mesa, não querem imitada nas redes sociais. Então, o presidente está se fechando numa bolha e jogando para a sua plateia e ignorando a complexidade muito maior de um país grande como o Brasil, continental, com mais de 200 milhões de habitantes. Então, se a economia não retomar o crescimento, esse indicador, a prévia do PIB, foi muito pequenininho, 0,13% de queda, uma recessão técnica, porque são 2 trimestres seguidos em queda. Então, tudo bem, o Brasil está em recessão, mas é um número muito pequeno ainda, não é uma coisa assustadora. Mas o ponto é que precisa retomar, está patinando. Tem alguns outros indicadores bons, mas a economia como um todo está patinando. Se a economia não retomar o curso de um crescimento mais acelerado e sustentável, não pode ser demagógico, logo isso vai se refletir em perda acentuada e acelerada de popularidade do presidente. E para você, Josias? Aí tem duas coisas, né? Essa declaração do ministro do TCU não é nada além de bobagem, né? Todos os presidentes, se você não tem arrecadação, você tem que bloquear o caixa, tem que fechar o caixa. Todos os presidentes fizeram isso, a única que não fez agora virou cuidadora de netos lá em Porto Alegre. Então não faz o menor sentido. Agora, em relação à retomada do crescimento, aí eu acho que a gente chegamos finalmente a um consenso de que o Bolsonaro está atirando contra o próprio pé quando fica criando produzindo essas declarações tolas, né? E há um complicador que não foi mencionado aqui, que é preciso mencionar. O quadro se agravou com esta guerra comercial que está sendo travada entre os Estados Unidos e China. O quadro se tornou mais complexo, porque agora o que está se verificando é
uma perspectiva de redução do crescimento mundial. Essa guerra comercial afeta o próprio crescimento dos Estados Unidos, afeta também negativamente a China e o mundo fica mais medroso, o dinheiro tem medo, e o dinheiro que viria para cá, presumivelmente com mais facilidade depois das reformas, talvez não venha com a velocidade que se imaginava, e o Brasil precisa se posicionar. E a única forma de se posicionar é se ajustar internamente, para se credenciar, para receber o pouco dinheiro que haverá disponível no mundo para investimento. O juro está muito baixo nos Estados Unidos, também na Europa, então o investidor quer investir. Agora, você precisa se credenciar para receber esse dinheiro. E nós não podemos ficar perdendo tempo. Quando o Bolsonaro se elegeu, depois da eleição, a perspectiva, todos diziam no mercado, que era de um crescimento de 2%, 2,5%. Alguns mais otimistas falavam até em 3% agora, nesse ano de 2019. Nós vamos chegar com um crescimento medíocre de 1%, que se verificou também nos 2 últimos anos, se conseguirmos isso. Quer dizer, não dá para o presidente ficar atirando contra o próprio pé, fazendo declarações malucadas num ambiente assim. O governo já está concentrado na economia, até porque não há popularidade sem prosperidade. Isso é um óbvio ululante em matéria de política.